Meninas, meninos, olá! Estamos em maio de 2021 e já temos quase um ano do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que motivou uma onda de protestos da população, da sociedade americana contra o racismo das forças institucionais dos Estados Unidos, já tendo desdobramentos, uma condenação do assassino de George Floyd em tribunal dos Estados Unidos. Mas o racismo não parou. No ano passado, em maio de 2020, nós tivemos vários outros casos de racismo, não apenas nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. Então sempre vale a pena nós aprofundarmos um pouco a discussão acerca deste problema do racismo, que é tão grave, assola as pessoas de uma maneira tão grave, é tão problemático na sociedade na atualidade. Daí nós trabalharmos a partir de agora a nossa apresentação de apontamentos sobre o racismo, com destaque para os Estados Unidos no início da nossa apresentação, e vamos desenrolar até o final da apresentação alguns aspectos do racismo aqui no Brasil. Apontamentos sobre o racismo com destaque para os Estados Unidos, começando com alguns aspectos históricos do racismo nos Estados Unidos. Vejamos. Formalismo jurídico subjetivista. O que seria isso, senão uma aparente contradição? Formalismo jurídico, então, são estruturas jurídicas de caráter formal, de caráter objetivo. Como isto pode ser subjetivista? Vejamos. Formalismo jurídico, apelo formal no entendimento do fenômeno. Exemplo, eleições, direitos fundamentais. O direito à elegibilidade, o direito a voto são aspectos fundamentais da cidadania. Os direitos humanos previstos no texto constitucional como direitos fundamentais também são aspectos basilares do exercício da cidadania, mas isto em si não basta. Há que se buscar uma substância desses direitos, desse exercício efetivo de direitos por parte das pessoas ou das pessoas em grupos sociais, em agrupamentos constituídos, como, por exemplo, populações que vivem em condição de marginalização, em condição de exclusão, minorias, como é o caso de negros, como é o caso de LGBT, como é o caso de imigrantes em diferentes sociedades e assim sucessivamente. Considerar que só a lei basta é formalismo jurídico. E agora, subjetivismo. O que é formalismo jurídico subjetivista? Subjetivismo, entendimento a priori do processo estudado, desconsideração de aspectos empíricos de contraposição às hipóteses. Parte-se de um pré-julgamento daquele fenômeno, daquela estrutura que está sendo averiguada, sendo que frequentemente este pré-julgamento não corresponde à realidade. Nós estamos falando sobre racismo nos Estados Unidos, agora no princípio da aula, e é aí que aparece o problema. Validação dos Estados Unidos como berço da democracia moderna e da produção e veiculação de direitos, o que oculta uma história de extrema violência da sociedade americana em relação, por exemplo, à população negra. Eu estou pensando para além do período de formalização do trabalho escravo nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada em alguns desses aspectos. Vejam Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos. Vejam que afirmação nada elogiosa para sua biografia. Dizia ele, não chego ao ponto de dizer que um índio bom é um índio morto, mas creio que seja o caso de 9 em cada 10, e ainda mais, e não gostaria de indagar muito a fundo sobre o 10º índio. Então não me parece uma fala muito acolhedora a populações não brancas, às populações nativas americanas, às populações indígenas, pelo 26º famoso presidente americano Theodore Roosevelt. Não apenas Roosevelt. Vamos a mais. Quando termina o período de reconstrução americana e as tropas nortistas deixam totalmente os Estados do Sul em 1877, os proprietários brancos recuperaram seu poder político e acabaram com o pouco da liberdade política até então desfrutada pelos negros. Rapidamente, uma série de leis segregacionistas começaram a tomar corpo entre 1890 e 1910, com o detalhe dessas leis não começarem no sul racista, começarem nos estados do norte.
configurando o regime de segregação racial Jim Crow. Chama-se Jim Crow em referência a um episódio do século XIX, uma forma satírica pejorativa que artistas brancos faziam em performances artísticas em relação ao negro. Fazer uma performance, né, se colocando como negro e de forma satírica, pejorativa as populações negras. Como é um ator branco, para ele representar isto, ele pintava o rosto de preto, e daí a ideia do blackface ser tão negativa hoje do ponto de vista do combate ao racismo. Vejam que essas leis de Jim Crow, elas se assemelham, elas têm aspectos semelhantes ao do apartheid da República Sul-Africana a partir do final dos anos 1940. A história brutal e quase esquecida que era dos linchamentos, da era dos linchamentos nos Estados Unidos. Ao longo do início do século XX, nós temos o período de aumento de linchamentos públicos nos Estados Unidos, às vezes linchamentos que eram anunciados previamente pela imprensa com vistas a aglomerar pessoas para assistirem ao espetáculo de suplícios contra a pessoa. Tentem adivinhar qual era mais recorrentemente a condição da pessoa supliciada nesses linchamentos. Eram populações negras, frequentemente sob acusações torpes, acusações infundadas, sem investigação judicial, sem obviamente, julgamento, né? E essas pessoas eram expostas a linchamentos, o que traduz uma ideia de terrorismo branco validado pelas instituições estatais contra a população negra. Terrorismo. Então, há que se inculcar medo em uma outra população, conscientemente com vistas a que se atinja um determinado objetivo político. Então, o objetivo político de imobilismo da população negra, de a população negra não se organizar politicamente, através desses episódios dantescos de linchamentos. Infelizmente, eu coloquei um desses episódios em uma descrição um pouco mais pormenorizada para vocês, apesar de violência simbólica, e como nós vamos tratar dentro em breve, não ser bem-vinda, mas eu acho que caracteriza essa história de violência brutal dos Estados Unidos contra a população negra e, de novo, a ideia de formalismo jurídico subjetivista. Como pode os Estados Unidos, berço da democracia, blá 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 blá, né, promover atos de racismo? Porque, ora, isso é muito comum em uma sociedade americana extremamente violenta, uma sociedade americana que patrocinou isto. Mary Turner, uma mulher negra grávida, foi enforcada numa árvore, embebida com gasolina e queimada. Quando se balançava na corda, um homem da multidão puxou uma faca e abriu seu ventre. Seu filho caiu, deu 2 gemidos fracos e recebeu como resposta um pontapé de um valentão no momento em que a vida era triturada nessa forma tão minúscula. E aqui nós temos uma escultura representativa de Mary Turner. Vejam o grau de violência ao qual essas populações negras estavam expostas, em especial no sul dos Estados Unidos, e sob uma validação institucional tendo em vista as leis Jim Crow. No sistema carcerário estadunidense, os prisioneiros poderiam ser alugados ou alocados no próprio ambiente prisional na realização de trabalhos forçados. No fim do século XIX, o uso de força de trabalho de prisioneiros negros na construção de linhas ferroviárias foi massacrante. Vejam, morreram 45% do total desses trabalhadores. Prisioneiros alocados para trabalhos forçados. Prisioneiros que eram basicamente prisioneiros negros, frequentemente presos sem uma acusação formal, sem um processo judicial. E qual era o destino de quase metade desses prisioneiros? Era a morte. Isto lembra alguns conceitos de alguns outros pensadores. Vejamos. Mbembe afirma que o Estado hoje sustenta suas práticas de controle e manutenção do poder em políticas de morte, o que ele denomina necropolítica. Segundo ele, esse novo modelo é o resultado da união entre o biopoder Foucaultiano, estado de exceção, e o estado de sítio, sendo que a raça permanece como o meio que liga esses 3 elementos. Então, a ideia de políticas públicas
estruturas que separam aqueles que vão sobreviver daqueles que vão morrer. As populações são incluídas nas estruturas jurídicas, elas não estão sob exclusão. Elas estão incluídas para quê? Incluídas para morrer. Será que não é previsto no aparato jurídico institucional soviético os gulags? É claro que são. E o prisioneiro do Gulag tem uma expectativa de vida bastante reduzida. Ele foi para a instituição para morrer. O exemplo talvez mais bem acabado disto foram as atrocidades na Segunda Guerra Mundial, a violência nazista, a solução final nos campos de concentração. Isto é previsto jurídica e institucionalmente. Os prisioneiros dos campos de extermínio estão lá para morrer. São manifestações de necropolítica. Mas a gente está falando de racismo nos Estados Unidos e não de campos de trabalhos forçados da União Soviética, campos de extermínio da Alemanha nazista. Mas também, e segundo o nosso primeiro texto do slide, o que acontece com metade dos prisioneiros que são basicamente negros arrendados. Eles morrem, colocando, portanto, padrões de semelhança entre políticas ou necropolítica que se desenrolou na Alemanha nazista, na União Soviética stalinista e nos Estados Unidos das primeiras décadas do século XX. A população negra não vai assistir a isto passivamente. Nós temos o episódio de Rosa Parks. Dentro das leis de Jim Crow, dentro do transporte coletivo, os negros até poderiam se sentar, desde que não houvesse brancos em pé. Então, o branco solicitaria o assento para se sentar, o negro teria que ficar em pé. Rosa Parks não obedeceu a isto, sendo um dos fatores deflagradores do movimento negro pela afirmação de direitos nos Estados Unidos de meados do século XX. Aqui nós encontramos duas das principais expressões desse movimento negro, Martin Luther King e Malcolm X, numa rara foto dos dois juntos, talvez na única ocasião na qual os dois estiveram juntos. O episódio Rosa Parks, em grande parte, valida as formas de ação de Martin Luther King. A população negra abdicou de usar o transporte coletivo. Tá certo, então nós não podemos nos sentar? Ótimo, então nós vamos a pé. Então nós não usamos o transporte coletivo, não pagamos mais. E sem os recursos financeiros, inerentes às populações negras que pagavam e agora vão a pé, então as empresas foram forçadas a alterar esse quadro legal. Então, sem o uso da violência, através da resistência pacífica, as populações conseguiram, a sociedade conseguiu alterar este quadro de racismo. Agora, muito cuidado, porque se atribui uma ideia de não violência, de resistência não violenta, desobediência civil a Martin Luther King, e uma ideia de enfrentamento, de embate violento por parte de Malcolm X, o que é um erro. Ele validava, isto sim, a violência para autodefesa, mas não a ideia de violência pela violência apenas como recurso de autodefesa. Como resultado disto, a sociedade americana começa lentamente a se transformar. Na década de 1950, por decisão judicial, nós temos a obrigatoriedade de aceitação de não brancos, de negros, na educação pública dos Estados Unidos. E em 1965, na campanha de direitos civis, Martin Luther King, na campanha de direitos civis, nós temos a afirmação do direito de voto, direito de elegibilidade para as populações negras americanas. Não é um processo tranquilo, como eu disse lá no começo, formalismo jurídico, não é porque esses direitos foram constituídos legalmente que eles estão dados efetivamente na sociedade. Há uma série de resistências de uma sociedade historicamente racista contra a inclusão dessas populações negras, o que demanda a permanente mobilização política dos negros, da sociedade em geral, contra a manutenção do racismo, inclusive, dada esta pressão, o uso das instituições com um padrão de virada. Até então, as instituições políticas americanas eram utilizadas como um recurso de exclusão da população negra, com base
no movimento de direitos civis, com base no movimento negro, na sua pressão, não apenas essa legislação foi alterada, afirmando direitos para a população independentemente da cor da pele, como agora a pressão do movimento negro é direcionada com vistas à utilização dessas estruturas para combater o racismo, inclusive através das chamadas políticas afirmativas, ações afirmativas, discriminação positiva. Visto isto, vamos trabalhar agora, de uma maneira, quem sabe, um pouco mais aprofundada, alguns aspectos do racismo e do sexismo segundo o pensamento de Pierre Bourdieu. Por que há racismo? Por que há sexismo e outras formas de preconceito e discriminação na sociedade? Eu vou abordar isso da seguinte forma. Aqui nós temos o que nós poderíamos chamar de tirano. Por que há? Como há o tirano? É uma pergunta que Etienne de la Boétie se fez no início da modernidade. E ele buscou responder a isto num pequeno livro chamado Discurso da Servidão Voluntária. Etienne abordou isto e desconsiderou alguns elementos que são usuais na explicação do tirano. Será que as pessoas não se dão conta que são tiranizadas? Será que o tirano, pela sua força, pelos seus exércitos, consegue tiranizar o restante da população? Respostas torpes, insustentáveis, diria Etienne de la Boétie. As pessoas sabem que estão sendo tiranizadas. As pessoas sabem que são governadas por um tirano. O tirano tem as forças armadas, tem os exércitos? Sim, mas, primeiro, ele também tiraniza os soldados. Segundo, se a população disser chega, então chega, acabou a tirania. Como acabou a partir da Revolução Francesa para a monarquia francesa, como acabou após a Revolução Bolchevique para a monarquia, para o czarismo na Rússia. E então o tirano não tem esta força ilimitada. Donde sobra a pergunta: o que sustenta o tirano? Uma sociedade formada por pequenos tiranos. Nós só podemos entender Adolf Hitler na sociedade alemã nazista do final dos anos 1920, especialmente dos anos 1930. Nós não conseguiríamos entender Adolf Hitler se fosse na Alemanha do final do século XIX, se fosse nos Estados Unidos dos anos 1960, porque são sociedades que não são formadas por pequenos tiranos, como aconteceu na Alemanha dos anos 1930. Vamos pegar essa ideia e trazer para racismo, para sexismo, por discriminação negativa em geral. Por que há essa discriminação na sociedade? Nós encontramos uma sociedade que tem um histórico escravocrata, um histórico patriarcal. Isso se desdobra no quê? Isso se desdobra em racismo, em machismo, em LGBTfobia, dentro daquilo que Pierre Bourdieu talvez chamasse de hábitos. E o que é este conceito, o hábitos? Vejamos. O hábitos liga o social com o individual, porque as experiências do curso da vida de uma pessoa podem ser únicas em termos do seu conteúdo particular, mas são compartilhadas em termos de sua estrutura com outras pessoas da mesma classe social, gênero, etnia, sexualidade, ocupação, nacionalidade, região e assim por diante. Então nós temos o hábito que liga o social ao individual, que está ligado às experiências, às vivências da pessoa, que cria uma forma com a qual a pessoa entende a realidade, forma com a qual a pessoa se entende e entende a realidade. Vejamos. O hábitos é estrutura estruturante e estruturada, diria o próprio Bourdieu. Ele é estrutura pelo nosso passado e circunstâncias atuais, como a criação na família e as experiências educacionais. Ele é estruturante no sentido que nosso hábitos ajuda, atenção, a moldar nossas práticas atuais e futuras, organizar então essa nossa forma de entendimento de nós mesmos e da nossa ação na realidade, mas ele é uma estrutura por ser ordenada sistematicamente e não aleatória ou sem nenhum padrão. Há um padrão no dito hábitos, ele é estrutura. A partir dessas ideias, nós podemos desdobrar no seguinte, muito importante. O entendimento do hábitos permite identificar o processo de naturalização do que, na verdade, é histórico.
Então, o hábitos da pessoa faz com que a pessoa, hábitos que ela cultivou na sua vivência com o grupo no qual ela se encontra. E o hábitos da pessoa faz com que ela tenda a naturalizar, achar normal, usual, necessário, natural, insisto, coisas que são formadas historicamente. Será que as assimetrias entre homens e mulheres, machismo, patriarcalismo na sociedade, será que isto é natural? Ora, pensemos, as mulheres são mais fracas, os homens são mais fortes. As mulheres precisam de proteção, os homens devem proteger as mulheres. Isto é machismo. Isto não é natural. Isto é formado historicamente na sociedade. E nós passamos a dar uma noção de naturalidade a isto, porque isto passa a ficar impresso no nosso hábitos. Daí a ideia de ser muito difícil nós termos pessoas, em geral, homens em especial, que não são machistas na nossa sociedade. Daí a representação bem-humorada e muito bem acabada de André Dahmer acerca do homem feminista. Então, talvez esse homem totalmente desconstruído seja totalmente não machista, né? Ele é um homem feminista montado no seu unicórnio. Há tantos homens feministas, se nós entendemos adequadamente o conceito de hábitos, há tantos homens feministas quanto unicórnios na nossa realidade. Não há unicórnios, não há homens que não sejam machistas. Mas não é só o machismo que é veiculado usualmente. Como esse machismo é veiculado usualmente? Vejamos, a mulher é objeto de apropriação sexual, libidinal pelo homem, porque é recorrentemente desta forma que a mulher fica exposta na sociedade. Aqui nós temos de André Almeida, né, o marido, né, reclamando com a mulher, né, que ela não era assim, né, talvez magra, né, talvez mal vestida, porque ela está em faxina e limpeza da casa, não é? Mas ela não era assim quando eles se conheceram. Claro, né, ele está uma beleza. Mas vejam ainda nesta charge a ideia do hábitos. Porque ele, que está uma desgraça, ele que parece um saco de estrume sentado nesse sofá, ele está reclamando da estética, reclamando, né, da atratividade sexual da esposa. Agora notem como ela está tímida. Ela, nessa charge, assumiria esta culpa. Né? O homem está acusando e ele acha natural fazer esta acusação. E a mulher, nesse caso, nessa charge, está assumindo esta culpa, que ela não deveria estar feia, mal arrumada desse jeito. Trata-se de um hábitos. Trata-se de algo que é formado histórica socialmente e nós tendemos a naturalizar, naturalizando consequentemente essas assimetrias dentro da sociedade. Mas será que a sexualização deve ocorrer apenas junto às mulheres de uma determinada idade, não é? Então, a partir de, quem sabe, dos 18, 20 anos de idade, tá certo? Daí sim, menos do que isto, não. Bem, no ano retrasado, se eu não me engano, o apresentador de programa de televisão perguntou à menina, uma criança, e parece que era o bordão do quadro do programa, eu não sei bem, ele perguntou algo como se ela preferia dinheiro, poder ou sexo. Para uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, e arrancou risos da plateia. Ah, ele está só brincando. Não, ele não está só brincando. Ele está sendo extremamente afrontoso, violento contra uma criança em público. Está patrocinando uma violência simbólica, né? Está afrontando o psicológico da criança enormemente e em público. E na medida em que as pessoas deram risada disto, as pessoas aceitam isto. Agora, o hábitos não é determinístico, pensando no nosso slide anterior. O hábitos não determina, porque como ele é formado historicamente, as contradições da sociedade acabam embutidas nesse hábitos que pode, portanto, mudar de tempos em tempos, principalmente confrontado, principalmente diante da contradição. E quem poderia nos mostrar essa contradição, por exemplo, em relação ao machismo? Uma sugestão. Sojourner Truth. E o que ela fez?
né, vamos ver aqui, única participante negra na Convenção de Mulheres de Ohio de 1851, convenção na qual as mulheres buscavam o direito ao voto nos Estados Unidos de meados do século XIX. Vamos ver o relato da participação de Sojourner nesta convenção. De todas as mulheres que compareceram à reunião, ela foi a única capaz de responder com agressividade aos argumentos baseados na supremacia masculina dos ruidosos agitadores, homens contrários à ideia de voto feminino e que estavam participando da convenção e criticando, né, a ideia de voto feminino, mas vejam, como agitadores e portanto, pressionando e portanto, sendo violentos em relação a estas demandas das mulheres na convenção. Continuando. Com seu inegável carisma e suas poderosas habilidades como oradora, Sojourner derrubou as alegações de que a fraqueza feminina era incompatível com o sufrágio e fez isso usando uma lógica irrefutável. O líder dos provocadores afirmou que era ridículo que as mulheres desejassem votar, já que não podiam sequer pular uma poça ou embarcar em uma carruagem sem a ajuda de um homem. Então vejam, na figura, na visão deste agitador machista do século XIX, ele está coberto de razão. O voto é muito importante. E as mulheres são seres fracos. As mulheres são seres, na visão dele, seres que não têm maior capacidade intelectual. E entregar o direito de voto para estas pessoas é colocar em risco o desenrolar da sociedade. Pessoas que não têm força, pessoas que não têm iniciativa para sequer pular uma poça de lama, para sequer subir numa carruagem. E agora, para participar da política e votar, será que ele tem razão? Sojourner não concordou. Com a simplicidade persuasiva, Sojourner apontou que ela mesma nunca havia sido ajudada a pular poças de lama ou a subir em carruagens. E ela perguntou: "Não sou uma mulher?" Com uma voz que soava como o eco de um trovão, ela disse: "Olhe para mim, olhe para o meu braço", e levantou a manga para revelar a extraordinária força muscular do seu braço. Arei a terra, plantei, enchi os celeiros e nenhum homem se igualava a mim. Não sou uma mulher? Eu podia trabalhar tanto, comer tanto quanto um homem, quando eu conseguia comida. E aguentava o chicote da mesma forma. Não sou uma mulher? Dei à luz 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava, e quando chorei em meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou uma mulher? No livro de Angela Davis. Então, através da vivência de Sojourner, nós percebemos que este hábitus é de fato constituído histórica socialmente, que este hábito se mantém para manter as assimetrias constituídas na sociedade. Mas através do exemplo, através do discurso dela, nós podemos rever este nosso hábitus. Nós podemos ver o hábitus, o que dá margem para que nós possamos rever este hábitus, não apenas em relação ao negro. E em relação aos homossexuais, Laerte se pergunta nessa charge se a ciência já se esforçou para explicar que não há diferenças significativas entre as pessoas, porque as balas perdidas sempre encontram jovens negros. Angeli coloca a mesma coisa. No Dia da Consciência Negra, todos tomando sol, aproveitando o feriado nas cidades que têm o feriado de Dia da Consciência Negra, e quem sabe aproveitando a praia com os vendedores vendendo. Os vendedores são todos negros, análogos ao que acontecia, quem sabe, até segunda metade do século XIX no Brasil, escravos servindo aos brancos. E talvez essas pessoas aqui da praia achem isto muito normal, muito natural. Assim como, quem sabe, é muito normal, muito natural a homofobia. A homofobia manifesta violentamente, fisicamente ou simbolicamente. Simbolicamente em palavras, em discursos, simbolicamente através de supostas produções culturais, né? E isto, de novo, não é normal. Isto é altamente induzido para manter as assimetrias na sociedade.
Mas, tal qual Sojourner, nós podemos ver o hábitos. E quando nós vemos, ele é colocado em evidência. Então ele é passível de ser reformado. Aqui nós temos August Landmasser, que em 1936 estava na Alemanha nazista, alemão que era, junto com os seus compatriotas assistindo ao lançamento de uma embarcação da Alemanha, se eu não me engano, um submarino. Vejam que todos fazem o cumprimento nazista, menos Auguste. Nessa foto fica mais chocante. Ele era casado com uma judia. Já havia toda a ideologia de negação da humanidade do judeu inerente ao nazismo, que era expressa através, entre outros, do cumprimento nazista, né? da simbologia de cumprimento nazista. Casado com uma judia, Landmasser, vai fazer o cumprimento? Não, não vai. Atenção! Questionar o hábitos gera um preço, gera um custo. Esta foto é de 1936. August Landmasser não viu o final da Segunda Guerra Mundial. Se estima que ele foi morto no início da década de 1940. Visto o hábitos, mais um conceito, campo. Segundo Bourdieu, vejamos. De acordo com Bourdieu, o jogo que ocorre em espaços ou campos sociais é competitivo com vários agentes utilizando estratégias diferentes para manter ou melhorar suas posições. O que está em jogo no campo é a acumulação de capital, no texto citando o conceito bourdieusiano. Então vejamos, o que é esta acumulação de capital que é feita no campo? Quando eu falo capital, é claro que a primeira coisa que vem à mente é Karl Marx. Marx, capital, meios de enriquecimento, apropriação privada pela burguesia dotada de consciência de classe. Então a burguesia é dona das terras, a burguesia compra e explora trabalho do trabalhador. Ela faz isto conscientemente, porque ela tem consciência de classe. Será que Bourdieu está se reportando a este capital que o Marx descreveu para nós no século XIX? Sim e não. Este capital se aproxima do que Bourdieu chamaria de capital econômico. O capital em Marx é em Bourdieu mais próximo do conceito de capital econômico, recursos patrimoniais, terras, bens imobiliários, papéis de crédito, né, e renda. Mas em Bourdieu, este capital que é disputado no campo, ele se manifesta de outras formas além do capital econômico, né? Ele se manifesta como capital cultural, qualificações intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas pela família. 3 formas: incorporado, como disposição duradoura no corpo, por exemplo, a facilidade de expressão em público, o domínio da linguagem, a fala através de uma linguagem culta, rebuscada. Objetivado como bem cultural, a posse de quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, então a posse destes recursos culturais, ter uma vasta biblioteca na sua casa, né, ter obras de arte na sua casa, não é? Isso traduz um capital cultural objetivado e ainda institucionalizado, que são os títulos escolares. Então a pessoa tem um diploma superior, a pessoa tem um diploma de pós-graduação. Tudo isso é capital cultural em disputa no campo. E ainda capital social, relações, amizades, obrigações, relações socialmente úteis que podem ser mobilizadas pelos indivíduos ou grupos ao longo de sua trajetória profissional e social. Então este capital é que é disputado no campo. Agora vamos nos reportar mais uma vez a Marx. Quem é que pode reproduzir capital na sociedade capitalista? É a burguesia, porque ela é dotada de capital. Então, ela reproduz o seu capital, explorando o valor de força de trabalho dos trabalhadores. Agora, quem tem maior facilidade de reproduzir capital desta forma ampla, econômico, cultural, social, no campo em Pierre Bourdieu? Aquelas pessoas que são melhor dotadas, que estão melhor dotadas deste capital, fazem com que isto possa se reproduzir mais facilmente. Os que estão com melhores dotes de capital são os que permanecem, que acumulam mais capital na sociedade usualmente. Vamos tentar aprofundar isto. Vejam a instituição escolar.
Vamos imaginar que essa instituição escolar esteja em uma sociedade hipotética, uma sociedade na qual nós temos um acesso universal a essa instituição escolar. Então, independentemente da renda, independentemente da cor de pele, independentemente da origem nacional, então as crianças em idade escolar podem se matricular em escolas que, vejam, no nosso mundo ideal, elas seriam públicas sem cobrança de mensalidade, fazendo então com que houvesse essa tendência de universalização bem-vinda da escola. Isso seria, sem dúvida alguma, um cenário muito vantajoso comparativamente ao que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil. Mas isso resolveria todos os problemas? Não, não resolveria. E não resolveria por quê? Não resolveria porque as pessoas chegam à instituição escolar já com assimetrias, com graves desigualdades. E essas desigualdades costumam não ser corrigidas, elas são acentuadas pela instituição escolar. Vamos a um clássico exemplo. Lá estão dois alunos que, neste mundo ideal, acessam a escola pública sem mensalidade de qualidade. O aluno X, o aluno Y. O aluno X é filho de uma família de renda média alta. O pai dele é advogado. O aluno Y é filho de uma família de renda baixa. O pai dele trabalha como trabalhador de baixa qualificação na construção civil. Mas como é um mundo hipotético que a gente está construindo aqui, nós temos uma escola que recebe esses dois alunos, né, na escola pública, de excelente qualidade, sem cobrança de mensalidade. Que bom. Agora, vamos pensar um pouquinho antes da instituição escolar. O que o pai do aluno X fazia para ele à noite antes de dormir? Lembrem-se do slide anterior, capital cultural. A casa do garoto X é cheia de livros, porque o pai é advogado e o pai gosta de leitura. Então ele está acostumado a ver livros. A casa do garoto Y não tem livros. Como eu disse, à noite o papai do garoto X vai, e muito elegantemente, muito corretamente, né, ler uma historinha para o filhinho antes de ele dormir. Então ele se acostuma com a leitura de livros, com a ideia de ler livros. O garoto Y, o papai chega cansado da obra, vai direto dormir e não lê nada para o garoto Y. Num determinado dia, o papai do garoto X faz um teatrinho, tá? E hoje eu estou muito cansado, filho, então hoje eu não vou ler para você, tá certo? Pô, pai, eu gosto tanto, é só um teatrinho, tá? E daí ele diz, não, hoje o papai está com sono, então vamos fazer diferente. Eu coloco você na cama e você lê para o papai. Dava para pegar essa cena e transformar num comercial de Dia dos Pais. E imagine só a criança deitada na caminha dela e lendo o livro pesado, grosso, e lendo daquela maneira tosca de criancinha que ainda está se alfabetizando, lendo sílaba por sílaba. E o papai com aquela cara efusiva, aquela cara de felicidade, né, vendo o filhinho se esforçando por ler. Até que o filhinho fica com sono, o livro cai em cima dele, o papai tira o livro, apaga a luz, dá um beijinho e sai. É uma cena de Dia dos Pais, realmente, tá legal? Agora, e o garoto Y? Alguém o alfabetizou antes da escola? Não. Bom, esses dois garotos têm graves desigualdades antes de chegar à instituição escolar. Agora, nessa instituição escolar, lá estou eu, professor da instituição, e eu sou um professor muito comprometido com o ensino e quero o melhor para os meus alunos. Então, aplico uma primeira avaliação nos meus alunos que envolve leitura. Qual vai ser o desempenho do garoto X nesta avaliação? Tem um excelente desempenho. Ele já sabe ler e escrever. E o desempenho do garoto Y? Vai ser um péssimo desempenho. Então já temos um diferencial de notas. Mas eu sou o professor e eu vou entregar as provas. Dando um estímulo positivo, eu falo a todos na sala, gente, olha só como o garoto X ele foi bem. Então vocês devem se espelhar no garoto X, ele tirou nota máxima. E todos aqui podem tirar nota máxima como ele, basta vocês se esforçarem. Nossa, como eu sou um professor comprometido, porque eu estou utilizando o garoto X, estou projetando ele positivamente como um estímulo positivo ao restante da sala. De forma reservada, para não expor o garoto Y, eu falo para ele, olha, você não foi bem, mas não se preocupa. Porque se você se esforçar, veja, mire o exemplo do garoto X, porque daí você vai, com o seu esforço, ficar tão bom quanto ele com o passar do tempo. O que eu fiz com isso, senão uma maldade, uma violência simbólica fantástica? O professor que faz isto
validou todas as assimetrias na sociedade. Se o garoto Y tivesse assistido a esta apresentação, ele poderia responder para o professor: professor, eu não sei ler e escrever. Por isso é que eu fui mal na prova frente ao garoto X. Porque ao invés de você dizer para eu me esforçar, professor, por que quem sabe você não foi à minha casa à noite, já que meu pai chega tão cansado da obra, e leu para mim? Porque o pai do garoto X fez isto. Por que você não foi à minha casa me alfabetizar, ao invés de dizer para eu me esforçar? Porque o pai do garoto X o alfabetizou antes da escola. Agora, vejam o aspecto muito importante. No meu discurso como excelente professor, eu teria dito que o garoto X é esforçado e vai muito bem, e que o garoto Y foi muito mal, mas se ele se esforçar, e portanto eu estou atribuindo culpa a quem do processo de ganhos ou de perdas. Se ele não conseguir se igualar ao garoto X, eu tinha dito, se você se esforçar, você vai conseguir. Ora, se ele não conseguiu é porque ele não se esforçou. A culpa é, portanto, dele próprio. Será que a culpa é dele? Ou será que a culpa é de um contexto social altamente assimétrico? E esse contexto social altamente assimétrico, vejam, é validado e reforçado por exemplo, a instituição escolar. E eu nem estou pensando na instituição escolar como funciona aqui no Brasil neste momento. Vejam, eu compus um país hipotético, uma sociedade hipotética de escola pública, sem cobrança de mensalidade, que universaliza o acesso à educação de qualidade e mesmo assim essas assimetrias sociais são reproduzidas e reforçadas na instituição escolar, tudo bem? Isto mostra como o patético conceito de meritocracia, tão caro aos estratos médios da sociedade brasileira, é insustentável. A meritocracia só teria validade se houvesse uma sociedade na qual todas as pessoas partem da mesma condição. Isso não existe. Há assimetrias na sociedade, o que faz com que a meritocracia em si já não tenha validade. Mesmo que a gente hipoteticamente pensasse em uma sociedade na qual todos têm as mesmas condições, como a sociedade é dinâmica, como as pessoas atuam de maneira dinâmica, no próximo instante T1 de tempo, nós teríamos já assimetrias na sociedade, fazendo com que os processos não pudessem ser justificados meritocraticamente. Então, a meritocracia não se sustenta. E, finalmente, porque a meritocracia é indissociável da competitividade. Então, há poucos recursos, porque, supostamente, legitimamente, um se apropria e todos os demais não. Ora, porque este teria tido mérito. Então, nós não dissociamos meritocracia da competitividade. Será que em Immanuel Kant nós temos a ética válida de forma exclusivista? Ou será que o agir moral kantiano demanda universalidade? A competitividade exclusiviza os ganhos, não é universalizável. Meritocracia, portanto, é insustentável ética, filosoficamente, ainda mais em uma sociedade tão assimétrica e que reforça estas desigualdades. Entendido isto, vamos a mais violência simbólica, outro conceito bourdieusiano. Vejamos. A violência simbólica é uma forma geralmente não percebida de violência e, em contraste aos sistemas onde a força é necessária para manter a hierarquia social, ela é uma forma eficaz e eficiente de dominação porque os membros das classes dominantes não precisam dispensar muita energia para manter o seu domínio. Eles precisam apenas deixar o sistema que dominam agir livremente e exercer de modo durável a dominação. Então vejam, o que diz esta clássica foto durante a Grande Depressão nos Estados Unidos? Então, ela não diz nada, é apenas uma foto. Não, não é apenas uma foto, nunca é apenas uma foto. Então nós temos a fila da sopa. Essas pessoas não têm o que comer. Tá? Elas são desempregadas, elas não têm renda, elas não têm alimento, elas não têm o que comer, tá legal? Fila da sopa. Agora, elas estão diante de um cartaz de venda de automóvel, né? E aqui na família, parece que a família tem renda, deve ter comida e tem carro também, tá certo? Agora, qual é a cor da pele das pessoas da fila? São pretos. São pretos. E a cor da pele das pessoas felizes na propaganda? São brancos.
Então nós traduzimos que ideia? Esta sociedade feliz americana é para pretos? Não, é para brancos. Isto é violência simbólica. Está escrito em algum lugar aqui da foto, a sociedade americana é para brancos. Não, não está escrito explicitamente, mas implicitamente em uma mensagem bastante poderosa, é isto que está sendo dito. Isto é violência simbólica. Passamos agora ao Dia das Mães. A quantidade de posts que eu vi no Instagram de filhinhos e mamães felizes. Tá, tudo bem. Então, Dia das Mães, está fazendo uma homenagem à sua mãe, colocando a foto sua com a sua mãe feliz, etc, etc. Agora, vamos pensar. Nós estamos no meio da pandemia. Mais de 400 mil mortos. Quantos filhos passaram este Dia das Mães pela primeira vez sem a sua mãe falecida em Covid-19? Quantas mães não perderam os seus filhos ao longo do ano passado, deste ano na Covid-19? E no Dia das Mães, esse dia tão feliz, de felicidade entre mãe e filho, nesse caso, é uma extrema infelicidade. Ainda mais quando esta mamãe ou este filhinho, né, em luto, começa a olhar o Instagram e ver tantas fotos de mamães com seus filhinhos felizes. Lembrando, eu não tenho mais a minha mãe. A mãe se lembrando, eu não tenho mais a minha filha, eu não tenho mais o meu filho. Isto é violência simbólica. Racismo e sexismo no neoliberalismo de direita e na extrema direita, com base nestes autores. Vejamos. Antinomias do capital, universalismo versus racismo e sexismo. Diriam Balibar e Wallerstein. A economia mundo capitalista é um sistema baseado na acumulação contínua de capital. Um dos principais mecanismos que torna isso possível é a mercantilização de tudo. É presumível que quanto mais livre a circulação, maior o grau de mercantilização. Por conseguinte, tudo que restringe a circulação é hipoteticamente contraindicado. Então, tudo deve ser mercantilizado, tudo deve entrar no circuito de mercadoria de compra e venda para viabilizar a demanda do capital de acumulação ilimitada. Reforçando isto, em um sistema capitalista é imperativo defender uma ideologia universalista, universalismo, e agir de acordo com ela, elemento essencial na busca incessante da acumulação de capital. Por isso falamos de relações sociais capitalistas como um solvente universal. Então o capitalismo tem uma dimensão universalista, a dimensão do mercado, a dimensão da mercantilização de tudo, que pode, portanto, ser comprado e vendido em qualquer parte, a qualquer tempo. Isto reporta, isto remete ao universalismo. Entretanto, nós temos uma sociedade capitalista em formato neoliberal que acentua as assimetrias na sociedade, ainda mais dentro do nosso já visto falido conceito de meritocracia. Mais falido ainda porque a meritocracia gera uma carência de legitimação em um sistema crescentemente instável. Então eu me apropriei exclusivamente porque eu tenho mérito para tanto. Agora, o outro vai objetivamente, racionalmente, questionar este mérito de diferentes formas, fazendo com que haja uma instabilidade em uma sociedade que é assimétrica e sustenta essas assimetrias com base na dita meritocracia. Daí a necessidade de recomposição do sistema. E recomposição como? Recomposição e legitimação do caráter aristocrático. É assimétrico, mas nós vamos tender a legitimar esta assimetria. Vejam, eu coloquei aristocrático porque se nós buscarmos a etimologia da palavra, aristocrático se reporta ao poder, à autoridade dos melhores. Agora, quem seriam estes melhores na nossa sociedade assimétrica, preconceituosa? Esses melhores são os homens, brancos, heterossexuais, nativos e assim sucessivamente. Trata-se, portanto, de uma sociedade que inclui a todos, dentro do objetivo de mercantilização de tudo. É uma sociedade altamente assimétrica. Essas assimetrias começam a ficar mais acomodadas dentro da sociedade a partir destas práticas de discriminação.
porque todos são incluídos, e daí a ideia de universalismo, mas em um processo prático de marginalização, de segregação, que mantém as diferenças, que mantém aquele que sempre teve poder ainda com poder na sociedade. Vamos aprofundar isto. Vamos dar uma olhadinha em relação, por exemplo, ao racismo. Em todos os sistemas históricos anteriores, a xenofobia teve uma consequência comportamental básica, a expulsão do bárbaro do espaço físico da comunidade, da sociedade, do grupo que compartilhava interesses e atitudes, sendo a morte a versão extrema dessa expulsão. Então temos nós em oposição a eles, tá certo? Então a xenofobia faz com que aqueles que são identificados como eles sejam excluídos da nossa área, da nossa região de domínio, do nosso convívio social. Isto tradicionalmente. E na sociedade capitalista? Vejamos. Sempre que expulsamos fisicamente outro, ganhamos a pureza do ambiente que provavelmente buscamos, mas é inevitável, ao mesmo tempo, perdermos algo. Perdermos o quê? Perdemos a força de trabalho da pessoa expulsa e, portanto, sua contribuição para criar um excedente de que poderíamos nos apropriar diversas vezes. Consequentemente, do ponto de vista operacional, o racismo adquiriu a forma do que se poderia chamar de etnização do trabalho. Então, na sociedade capitalista, ao invés de o outro ser expulso e dentro de um contexto contra o universalismo, validando o universalismo, todos devem ser incluídos, tá certo? Mas como ele é incluído? Dentro de uma lógica racista que dá margem, inclusive, para uma facilidade maior de reprodução do capital. Tendo em vista, por exemplo, o negro e pelo racismo acabar se sujeitando a salários mais baixos. Portanto, trata-se de um setor do proletariado onde ocorre uma sobre-mais-valia. E mesmo este negro, discriminado no mercado de trabalho, recebendo salários menores no mercado de trabalho, tem renda e vai consumir, aumenta o consumo na sociedade. Então, é uma sociedade que trabalha com antinomias, contrário, nomias, regras opostas. Exclusão, racismo não é universalismo. A nossa sociedade faz conviver estas duas regras opostas, e daí a ideia de inclusão do outro, do estrangeiro, do negro em uma sociedade branca racista, para que ele seja superexplorado e mercado consumidor nessa sociedade, mantendo o poder para os brancos. Não apenas o negro, não apenas o estrangeiro num contexto xenófobo. Vamos ver em relação à questão de gênero. O sexismo não é apenas a imposição de papéis profissionais diferentes ou até menos apreciados para as mulheres. Então vejam vocês, será que é tão prazeroso assim a ideia de ser dona de casa? Não necessariamente. Não é dos serviços mais edificantes. E dentro, voltando ao hábitos, dentro de um contexto usual social que nós tendemos a naturalizar, trata-se do papel feminino. Tanto que nós usamos a expressão, que é dantesca, na minha opinião, dona de casa. Não tem dono de casa. Tem dona de casa. Então quem fica em casa e cuida dos afazeres domésticos é a mulher. Daí a ideia de um sexismo que cria esses papéis, né, de atividades distintos na sociedade, imputando à mulher os papéis menos desejados da sociedade. Só que, segundo Balibar e Wallerstein, nós temos mais do que isto. Mais o quê? O modo como induzimos as mulheres, assim como os jovens e os idosos, a trabalhar para criar um mais valor para os proprietários do capital que nem sequer lhes pagam um pouquinho, proclamando que seu trabalho, de fato, não é trabalho. Inventamos a dona de casa e afirmamos que ela não está trabalhando, está meramente mantendo a casa. Assim, quando os governos calculam a porcentagem da chamada força de trabalho ativa empregada, as donas de casa não entram no numerador nem no denominador do cálculo. É com o sexismo, automaticamente tem-se o etarismo. Então vejam, lá está um trabalhador que precisa
ter uma jornada de trabalho bastante longa para gerar renda para a sustentação da família. Então ele é super explorado no seu trabalho. Agora vejam, ele passa 8, 10 horas por dia trabalhando. E quando ele chega em casa? Parafraseando Lulu Santos, tem a cama pronta e rango no fogão, tá certo? Quem fez isto? A dona de casa. A superexploração do valor de trabalho do trabalhador. Agora, quanto que o patrão, o burguês, pagou para a dona de casa? Então não é um trabalhador que está sendo explorado. Nós temos uma equipe sendo explorada, uma equipe chamada família proletária. Sendo que nesse processo de exploração, alguns são ainda mais explorados do que outros. Porque o trabalhador, homem, está indo ao mercado de trabalho e tem o seu valor de trabalho explorado. E é remunerado com isto. E essa remuneração dá a ele poder econômico e político frente à mulher, que precisa contribuir com o seu trabalho pouco desejado de dona de casa, para que o núcleo familiar possa se manter. Para que quando o trabalhador chegue, tenha a cama pronta e rango no fogão, tá certo? E ela não recebeu nada por isto, de modo que é, portanto, uma superexploração da mulher neste contexto. Isso reporta, entretanto, obviamente, a um contexto de núcleo familiar tradicional. Hoje nós temos uma tendência de fragmentação cada vez maior das relações familiares e das relações de trabalho, fazendo com que não haja uma solução deste problema. Muito pelo contrário, o problema tende a ser agravado. Vejamos. Sociedade neoliberal. Extremas desigualdades e concorrência em um caráter elitista, com esvaziamento das instituições políticas, desapego das pessoas pelo voto por repulsa das pessoas frente à política ou ao Estado. O neoliberalismo é avesso à democracia. O neoliberalismo cria processos diversos na sociedade que fazem com que a pessoa não participe de processos políticos, se envolva em um contexto crescente individualista concorrencial. Será que eu posso participar de processos políticos na sociedade se eu tenho uma vida de trabalho de 8, 10, 12 horas por dia? Não tem tempo, literalmente não sobra tempo para participar de uma assembleia, para participar da vida política da cidade. Mas eu tenho um trabalho exaustivo por longas e longas horas por dia. Eu preciso manter esse trabalho dentro de uma lógica concorrencial com os demais trabalhadores. Então eu me leio como uma empresa, concorrendo com todos os demais na sociedade capitalista neoliberal. Isso gera esvaziamento de formas negociadas de resolução de conflito. O outro não é visto como eu, junto ao qual eu negocio, eu converso para nós projetarmos formas comuns de superação de problemas. O outro é visto como um adversário, um concorrente que deve ser superado, em uma lógica, portanto, de competitividade que rompe com a solidariedade na sociedade. Resultado, tendência de negação da alteridade. Condominização. Eu vou tender a viver com aqueles que eu acho que são como eu, negando a alteridade, negando a humanização daqueles que não fazem parte do meu condomínio, com os quais eu tendo a uma situação de conflito. Partimos da sociedade neoliberal e chegamos às características que suscitam a sociedade na qual cresce o pensamento de extrema-direita. Partimos de uma sociedade neoliberal que no espectro ideológico poderia ser colocada à direita e formamos uma nova tensão em uma sociedade de extrema-direita, sendo que essa extrema-direita é uma sociedade fascista. É uma sociedade fascista que se caracteriza de que maneira? Vejamos. O fascismo cresce e busca o consenso utilizando e exacerbando o natural medo da diferença. O primeiro apelo de um movimento fascista, ou que está se tornando fascista, é contra os intrusos. O fascismo é, portanto, racista por definição. O fascismo provém da frustração individual ou social. Isso explica por que uma sociedade, uma das características típicas dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias
frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão ou pelos grupos sociais subalternos, diz Humberto Eco no seu livro Fascismo Eterno. Vejam a ideia de esvaziamento das formas políticas, de esvaziamento da solidariedade social, da ligação necessária de um com o outro, ao contrário, em uma lógica de crescente competitividade que acentua as desigualdades na sociedade. Acentua as desigualdades. A extrema desigualdade econômica é tóxica para a democracia liberal, porque gera ilusões que mascaram a realidade, minando a possibilidade de deliberação conjunta para resolver as divisões da sociedade. Aqueles que se beneficiam de grandes desigualdades tendem a acreditar que conquistaram seu privilégio, uma ilusão que os impede de ver a realidade como ela é. Mesmo aqueles que comprovadamente não se beneficiam das hierarquias podem ser levados a acreditar que sim. Daí o uso do racismo para enredar cidadãos brancos pobres e nos Estados Unidos apoiando cortes de impostos para brancos extravagantemente ricos e que por acaso, têm a mesma cor de pele que eles. Daí a ideia de desigualdades romperem com a solidariedade, insisto, solidariedade não como amiguinho, solidariedade como relações necessárias entre as pessoas, que possibilitam ver o outro como um igual e agir conjuntamente, racional, coletivamente, a partir de práticas discursivas. Não, na sociedade neoliberal de extrema desigualdade, isso é rompido em favor de uma lógica de ver o outro como empresa, como concorrência, como alguém que deve ser superado. Eu me restrinjo aos meus. Quem são os meus? Eu me vejo branco, eu me projeto como branco rico e valido cortes de impostos que beneficiam ricos e prejudicam a mim mesmo dentro de uma sociedade americana altamente desigual. Racismos lá e cá. Começamos com o racismo lá nos Estados Unidos, o movimento negro americano. Vamos jogar agora isto também para o Brasil. Vejamos. Olha aqui, gente, como eu disse na apresentação, 25 de maio do ano passado, nós temos o assassinato de George Floyd na manchete do G1, caso George Floyd, morte de homem negro filmado com um policial branco com joelhos em seu pescoço causa indignação nos Estados Unidos. Não foi a primeira vez, não será a última. Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Um pouquinho antes, vejam, 19 de maio, pouquinho antes. Garoto de 14 anos é morto durante a operação da polícia no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, como aconteceu agora recentemente, no Jacarezinho. E segundo as contabilidades que eu tenho neste momento, são 24, as pessoas do Jacarezinho que foram mortas na operação policial. Agora, vejam algumas diferenças entre a manchete do G1 e a manchete do R7. Aqui nós temos um nome. Aqui nós temos garoto. O nome do garoto aparece no restante da reportagem, mas não na manchete. Então foi alguém, foi um número. Ele tem nome. João Pedro Matos. Mais, caso George Floyd, morte de homem negro. O R7 não colocou a cor do garoto. Por que ele não colocou a cor do garoto? Ora, enquanto eu lia a manchete, que garoto deve ter aparecido na mente? Que garoto vocês imaginaram, nas suas mentes? Claro, um garoto de 14 anos, de cabelos claros, pele clara, olhos verdes. Duvido. Então, quem sabe veio à mente um garoto negro. Daí o R7 nem precisa colocar, É pleonasmo. Então, garoto negro é morto. Bom, foi morto em ação policial, numa comunidade do Rio de Janeiro? Então só pode ser negro. Atenção, é natural que seja negro. Não, não é natural que seja negro. Isso é formado historicamente. Isso é racismo. E quando a gente não coloca isto na manchete, nós estamos reforçando este racismo. Quando nós não colocamos isto na manchete, nós estamos reforçando violência simbólica contra essas populações. Assassinatos de negros aumentaram no ano passado, em pesquisa divulgada pelo G1, 11,5% em 10 anos. De não negros no mesmo período caiu 12,9%.
Dá uma olhadinha aqui, ó. 75% das pessoas vitimadas por homicídios negros nessa pesquisa. Crescimento de 11,5% contra a queda de 12,9% dos homicídios de brancos. No caso de Alagoas, para cada não negro que é vítima de homicídio, são mortos 17 pessoas negras. Então, isto mostra objetivamente racismo na sociedade brasileira. Será que nós nos reconhecemos racistas? O Poder 360 no ano passado reproduziu uma velha e famosa pesquisa Datafolha do início da década de 2000. E o que o Datafolha perguntou lá no início dos anos 2000 e o Poder 360 refez agora em 2020, no ano passado. A seguinte pergunta: existe preconceito contra negros no Brasil? Então, olha só que pergunta difícil de ser respondida, hein? Então vejamos. Nós temos 76% das pessoas dizendo que há preconceito contra negros no Brasil. Ah, que incrível, que incrível. Mas 12% disseram que não tem preconceito. Tá? E eu diria que, na verdade, são 24%, porque 12% responderam: olha, eu nunca pensei nisso, né? Sabe que se você me perguntar daqui uns 2, 3 dias, quem sabe eu consigo responder, porque isso nunca foi relevante para mim. Então, desculpa, essas pessoas que não sabem acham na prática que não tem preconceito, tá certo? Então são 12 ou quem sabe 24% que acham que não tem preconceito no Brasil. Nós já vamos voltar a estes números. Entretanto, o Poder 360 também fez esta perguntinha interessante. Então vejam vocês, nós temos total, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo para aprovação do governo Bolsonaro, tá legal? Então, se está pretinho, acha que tem preconceito no país, tá legal? Se está laranjinha, acha que não tem preconceito, se está cinzinha, não sabe, tudo bem? Então vejam, nós temos principalmente quem acha o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, acreditando que há racismo no Brasil. Quem acha o governo Bolsonaro ótimo, bom, né, acha também, olha, 65%, né, 63%, tá legal? Que tem preconceito no país, mas um número bem menor de quem acha o governo Bolsonaro ruim e péssimo. Qual é a relação? Bom, vamos fazer aqui uma extrapolação, pensando ideologicamente esquerda e direita. Quem não gosta do governo Bolsonaro se posiciona mais à esquerda no espectro ideológico. Que quem gosta do governo Bolsonaro se posiciona mais à direita no espectro ideológico. A direita é conservadora individualista. A esquerda entende os problemas de forma estrutural, entende a sociedade como dotada de contradições e busca a superação dessas contradições. Então, de fato, é mais fácil a esquerda reconhecer que há racismo no Brasil do que a direita. Todos, majoritariamente, mais de 50%, acham que tem racismo, mas valores bem maiores para supostas pessoas de esquerda que não compactuam com o governo Bolsonaro. Agora, vamos voltar à perguntinha? 76% acham que tem racismo no Brasil. A pergunta interessante que a Folha de São Paulo fez e foi reproduzida pelo Poder 360 foi essa: você tem preconceito contra negros? 59%. Né? A maioria diz que não tem preconceito. O que cria um primeiro problema, gente. Como é que 59% dizem não ter preconceito e 76% acham que tem preconceito no país? Esses números não estão batendo. E qual é a primeira conclusão na qual nós chegamos? Tem muita gente que diz não ter preconceito, mas tem. Tem gente que diz não ser preconceituosa, mas está vendo o preconceito dos outros, que também se dizem não preconceituosos. O preconceito então é do outro, não é? Não. A sociedade é preconceituosa. O preconceito é estrutural. A gente reforça isso através daquela segunda perguntinha do Poder 360. Vejam novamente, nós encontramos aqui quem acha o governo Bolsonaro ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Então, você tem preconceito contra os negros, nós temos quem gosta mais do governo Bolsonaro, né, nós temos 26% menos do que a média nacional. Agora,
Olha que estranho, né? Sim, tem preconceito, assume que tem preconceito contra negro, né? Cresceu quem acha o governo Bolsonaro ruim e péssimo. Que eu construí no slide anterior são as pessoas de esquerda. Então, como é que a pessoa pode ser de esquerda, desconstruída e dizer sim, eu sou preconceituoso mesmo? Bom, no sim, nós encontramos pessoas que, sim, né, elas podem ter afirmado isto para o entrevistador, sou preconceituoso mesmo. Agora, eu me colocaria à esquerda no espectro ideológico. Eu, e já estou dando a chave de resolução, busco não ser preconceituoso. Agora, se eu fosse entrevistado pelo Poder 360, aonde eu me colocaria? Aqui no laranjinha, não tenho preconceito? Aqui no cinzinha, não sei? Me colocaria aqui, ó. Lembra de André Dahmer? O homem feminista no seu unicórnio? Eu vivo em uma sociedade racista. Então o racismo está impregnado no meu hábitos e eu veiculo este racismo sem querer. Talvez durante essa apresentação eu tenha veiculado o racismo de diferentes formas. Só identificando essas estruturas racistas e atuando racionalmente, coletivamente, é que nós temos margem para a superação dessas estruturas. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado razoavelmente claro, né? Se não, basta me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.